A palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Senhor Jesus, ó Pai Todo-Poderoso, ó Espírito Santo, que inspirou esse texto e que nos revelou a grandiosa verdade da salvação. Senhor, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo e guiados pela adoração verdadeira ao Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos te pedir, Senhor, concentra o nosso coração em Ti, Senhor, neste momento. Nos dê sintonia contigo, Senhor. Impeço a Deus que as nossas mentes e corações se dispersem nesta hora, Senhor. Porque quando Tu falas conosco, Senhor, a Tua fala é irresistível. Ela penetra os nossos corações pela Tua palavra. Ela sonda o nosso ser, ó Deus, e faz com que nós não enxerguemos qualquer outra coisa, senão Jesus Cristo e Ele ressuscitado dentre os mortos. Pedimos que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem é discípulo de Cristo tem a grande bênção de ser impactado, não só com a palavra de Jesus, mas com o exemplo de Jesus e tudo que Ele fez neste mundo. Qualquer pessoa que se aproxime de Deus com fé e busque
ao Senhor em espírito e verdade, entenda para si o significado da ressurreição, não consegue viver da mesma forma, não consegue viver de forma cabisbaixa. Embora a vida seja dura e amarga algumas vezes, se temos Cristo no nosso coração, temos alegria. Se não temos Cristo no nosso coração, não temos alegria. Se entendemos o que a cruz de Cristo significa, as nossas vidas encontram libertação. Mas se por mais que durante muitos anos andemos nos caminhos da religião, mas sem a fé no Cristo ressuscitado, a nossa esperança não encontra outra coisa a não ser falta de confiança e de expectativas no que Deus fez na cruz e no que Ele pode fazer por nós ainda hoje. Todo aquele que anda com Jesus tem no seu coração grandes esperanças, grandes expectativas, grandes momentos de vida em que o nosso coração se põe na presença de Jesus, bebe da fonte verdadeira. Então, pela graça de Deus, nós encontramos paz, alívio, conforto e expectativas. Toda a jornada do Senhor Jesus neste mundo, meus irmãos, foi marcada por essa esperança. Jesus escolhe para si 12 homens que, uma vez ouvindo o chamado de Jesus, imediatamente deixam as redes, imediatamente deixa a coletoria de impostos, imediatamente deixa o grupo de zelotes que fazia revoluções contra o Império Romano, imediatamente seguem a Jesus. E esses homens são motivados por uma ideia que abria o coração deles e norteava as suas vidas. Ideia essa que nós conhecemos como o reino de Deus. O reino de Deus vai chegar. Jesus está estabelecendo neste mundo um governo que jamais terá fim. O Messias de Israel, tão louvado, tão prometido no Antigo Testamento, tão anunciado pelos profetas, como aquele que viria para reinar sobre Israel e sobre todo o universo, sobre todas as nações, está entre nós. Nós estamos andando com Ele, estamos vendo as maravilhas, prodígios e sinais que o Messias está fazendo. Os discípulos veem Jesus expulsar demônios, pregar esse evangelho do reino, dizer a todo momento que o reino de Deus vai se estabelecer na terra. Veem Jesus estender os braços àqueles que ninguém estendia, os pecadores, as prostitutas, os publicanos, os samaritanos, e ao mesmo tempo se opor frontalmente aos religiosos do seu tempo, os escribas, os fariseus. E o coração daqueles homens que andavam com Jesus, não só os 12, mas toda a caravana que via Jesus fazer o que ele fez, começa a se encher de emoção, de bons sentimentos, de uma grande expectativa. O Messias está aqui. O reino de Deus vai se estabelecer a qualquer momento e de uma hora para outra, Jesus vai se tornar o rei de todo o planeta. Os romanos vão curvar a cabeça a ele. Os judeus, a religião, o templo vai imediatamente se converter a ele. E a expectativa desses discípulos de Jesus é que essas suas esperanças, aquilo que eles desejam, as expectativas que o rei desse reino, que é Jesus, vai cumprir imediatamente na vida deles. Isso enche o peito deles com alegria, com emoção, durante aproximadamente 3 anos. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele faz o impensável. É aplaudido, é ovacionado pela multidão. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E os discípulos veem Jesus entrar no templo, virar as mesas dos cambistas, colocar o dedo na face dos sacerdotes e dizer: a casa do meu pai é casa de oração, e vocês transformaram em covil de salteadores.
Vem Jesus anunciar parábolas, dizendo a respeito do reino e a respeito da destruição do templo e a respeito do fim dos tempos. E o coração deles vai nessa. Jesus está em Jerusalém. Jesus passou grande parte do seu ministério na Galileia, no norte de Israel, com os desfavorecidos, mas agora Jesus vai para o sul e entra em Jerusalém, entra no coração da religião judaica. É agora que as coisas vão acontecer. De repente Jesus é preso. De repente ele é acusado. De uma hora para outra, assim de forma estranha, súbita, a cruz se ergue. A multidão que o louvava dizendo: Hosana ao filho de Davi, agora diz: crucifica, ele tem que morrer, soltem Barrabás, nós queremos crucificar Jesus. Quando eles nem se dão conta, lá está Jesus, pregado, pendurado no madeiro, onde todo aquele que sofre essa morte é maldito do Senhor. E o coração deles vai ficando assim: o que aconteceu? Nós achávamos que ele era aquele que haveria de redimir e revolucionar o mundo todo. Mas agora, a cruz se estendeu, Jesus morreu, Jesus está até sepultado, e já passou 3 dias, estamos no 3º dia, em que essas coisas aconteceram. 2 desses discípulos, com esse sentimento no coração de frustração, de expectativas frustradas, cheio de dopamina no sangue, mas agora tudo isso foi um baque na vida deles. Voltam para casa, para sua aldeiazinha em Emaús, caminhando, lamentando, sofrendo, chorando, quando de repente Jesus, já ressuscitado dentre os mortos, se aproxima deles assim, de forma súbita, sem fazer muito alarde, e diz: ei, por que vocês estão tristes? O que vocês estão conversando à medida que vocês caminham? E esses 2 homens, meus irmãos, sem esperança no coração, na visão deles, sem Salvador e sem salvação, viram para Jesus assim, dizendo: você não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? A notícia que está sendo falada na boca de todo mundo, daquele Jesus Nazareno, poderoso em obras, em palavras, que morreu numa cruz, vocês não estão sabendo disso? Das últimas notícias que estão no jornal de Jerusalém? E Jesus vira para eles e faz uma pergunta assim meio irônica: que notícias? Fala para mim. Talvez eu não saiba, talvez eu não esteja atualizado com a mídia dos nossos dias. E aí esses homens viram para Jesus e desafogam o coração, desafogam a mente. Diz aqui o verso 19, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, em quem nós tínhamos expectativas, de quem nós achamos que haveria de arrasar com os fundamentos da política do nosso tempo, como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. É isso que está entristecendo o nosso coração. O nosso líder morreu, está sepultado. Não há mais esperança, não há mais redentor, não há mais redenção, não há mais salvação, não há mais nada. Uma fala triste, amargurada, cabisbaixa. É verdade que umas mulheres do nosso grupo até nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo e chegando lá, tiveram visão de anjos, e esses anjos falam que ele ressuscitou, mas nós mesmos não vimos. Aí Jesus olha para esses 2 discípulos, que estão mais perdidos do que qualquer outra coisa, e viram como vocês são lentos, nécios e tardos de coração, como vocês não entenderam ainda
tudo que a palavra de Deus vem dizendo, desde o Antigo Testamento, não era necessário que o Filho de Deus, que o Messias de vocês, para caminhar até a sua glória, caminhasse debaixo de muita dor e sofrimento, ao ponto de dar a sua vida. Diz o texto aqui que Jesus senta com eles, começa a explicar para eles a palavra de Deus, tudo que constava nas Escrituras que eles não haviam compreendido. E as expectativas vão se renovando, o coração deles, à medida que Jesus, que não havia se revelado ainda como ressurreto, havia ensinando para eles novamente, o coração deles vai começando a arder, a se animar com aquilo. E Jesus, chegando à noite, diz assim: eu estou indo, vão com Deus, vão para a casa de vocês. E eles: não, fica conosco, está ficando tarde, o dia já declina. E chamam Jesus para comer, olha que bênção, para cear junto com eles. E quando Jesus senta com eles, Jesus faz aquilo que sempre fez com eles: parte o pão, o abençoou, deu graças e reparte para eles. E quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem e eles enxergam que aquele que estava ali com eles era o Jesus ressuscitado dentre os mortos. Jesus de repente desaparece da presença deles, deixando uma reflexão no ar, deixando um suspense para que eles pensassem. E a conclusão deles, no verso 32, é de dizer: puxa vida, não é verdade que nos ardia no peito quando Jesus, nosso Salvador, lia para nós as Escrituras do Antigo Testamento, e nós agora entendemos o significado da salvação? Esses homens saem dali, se reencontram com os discípulos e confirmam a verdade: ele vive, Cristo ressuscitou entre os mortos. Nessa manhã, meus irmãos, eu quero dizer para você que a nossa maior necessidade do coração é enxergar a Cristo, mas não o Cristo pregado numa cruz, não o Cristo de quem os outros falam, mas o Cristo que renasce no nosso ser, o Cristo que, como esta manhã de domingo, brilha com a sua luz, nasce no nosso coração com uma verdadeira esperança. E como nós que somos discípulos dele e amamos a ele e esperamos confiantemente o seu retorno triunfal, devemos enxergar a Jesus ressuscitado dentre os mortos. Enxergando ao Cristo ressurreto, esse texto nos ensina que o nosso Salvador, meus irmãos, é aquele que tem todo o poder para de verdade fazer aquilo que ninguém pode fazer, que é transformar as nossas tristezas, as nossas desesperanças de vida, o nosso jeito amargurado de viver muitas vezes, em verdadeira alegria e rompimento da salvação que vem de Deus. Lucas descreve 2 discípulos voltando para casa murmurando, discutindo, lamentando e sem esperança. E por que eles fazem isso? Porque no coração deles, as suas expectativas foram frustradas. Para eles não tem mais salvação, eles perdem a alegria que vem de Deus. E você se pergunta, por que isso acontece? O texto diz que eles estavam como que impedidos de perceber a Cristo ali, mas também eram pessoas, perceba isso, que andaram com Jesus, que viram Jesus fazer o que ele tinha feito, mas que não tinham, irmãos, entendido ainda o significado real e espiritual da cruz do Calvário. Porque se tivesse entendido que a cruz se impõe no caminho, não como uma tentativa dos homens de parar o Messias, mas como uma agenda eterna de Deus para a salvação deles, jamais eles se sentiriam entristecidos com a morte de Jesus.
Quando Jesus confronta eles no verso faz a pergunta para eles no verso de número 17, o que vocês estão aí lamentando e chorando, irmãos? Todos os verbos que eles conjugam estão no passado, porque aconteceu aquilo que aconteceu com Jesus, que era o nosso grande líder, em quem nós tínhamos esperança. Nós achávamos que ele haveria de redimir Israel, mas agora morreu. Nós não temos mais nada, sem mais um sonho para viver, sem mais excitamento espiritual, sem mais horizontes de vida, sem mais alegria da salvação. Meus irmãos, a pergunta que a gente tem que fazer nessa manhã é inevitável. Será que a gente tem sido assim também na nossa caminhada cristã? Será que a gente vive como pessoas que entendem que Cristo morreu e ressuscitou, mas vivem de um jeito que é como se essa mensagem não fizesse diferença nenhuma na nossa vida? Será que pelo tempo que nós temos de fé, de igreja, de leitura de Bíblia, de relacionamento com Deus, isso não deveria estar muito mais claro no nosso coração? Será que Cristo para nós é alguém morto no passado, que não tem poder mais nenhum sobre a nossa vida hoje? Ou será que Cristo é só um símbolo de esperança, de amor, mas sem o significado espiritual da redenção? Nós somos chamados por esse texto para enxergarmos a Jesus como Ele realmente é, o nosso Messias, aquele que liberta o nosso coração do pecado, aquele que liberta a nossa alma do cativeiro do inferno, aquele em quem eu e você podemos andar com alegria, e não alegria de festa, não alegria de balada, não alegria de só estar em casa comendo com as pessoas, mas alegria que vem da salvação. É como se a vida eterna fosse antecipada a nós hoje. É isso que Jesus opera nos corações daqueles que entendem que Ele morreu, mas ressuscitou. Aquele que carregou os nossos pecados. Foi isso que Cristo fez na cruz. E esses dois discípulos, por não entenderem o significado da cruz, estão cabisbaixos, estão sem esperanças. Meus irmãos, é isso que acontece quando Jesus deixa de ser o centro e nós ficamos apenas com as notícias que passaram, aquilo que abala o nosso coração, aquilo que faz a nossa mente não depender de Deus. Cristo nos chama essa manhã a enxergarmos a vitória que vem da cruz. Cristo nos chama nessa manhã a sermos pessoas que não precisam de bênçãos para serem felizes, mas que se contentam unicamente com a maior de todas as bênçãos, a salvação. Cristo ressurreto também nos chama a conhecê-lo. Jesus, no verso 25, passa o cerol nesses caras. Diz para eles: ó, vocês não sabem de nada, vocês estão aí chorando, vocês estão tristes, sem necessidade. E o que eu acho interessante, irmãos, é esse jeito meigo de Jesus, esse jeito meiguinho de Jesus. Vocês são lerdos. É isso que Jesus fala para eles. Como vocês são tolos, como vocês são pessoas que não sabem enxergar a vida, como vocês são pessoas que estão andando comigo há tanto tempo, mas eu preciso de novo lembrar vocês, a cruz era necessária, sem ela não haveria salvação de vocês. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Se vocês conhecessem quem é o Messias de vocês, vocês estariam voltando para casa alegres e felizes. Se vocês conhecessem quem é o Filho de Deus, o que Ele veio fazer nesse mundo, certamente a alegria da salvação estaria no coração de vocês. E o que eu acho impressionante, irmãos, é que Jesus não precisava fazer isso, mas Ele senta com eles e abre a Bíblia
e dá um estudo bíblico para eles sobre o Antigo Testamento. Começa a ensinar o que a palavra diz. Diz lá o verso de número 27, que começando por Moisés, ou seja, o Pentateuco, os 10 mandamentos, a lei de Deus, e passando por todos os profetas, especialmente Isaías, no capítulo 53, que fala que o servo do Senhor iria sofrer até a morte. Jesus começa a ensinar, a explicar o que constava dele em todas as Escrituras. Sabe o que Jesus me choca, meus irmãos? É que às vezes eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Sabe o que Jesus deveria nos chocar? É que nós às vezes, nós tratamos a palavra de Deus com desprezo, com desdém. Temos preguiça de estudar a palavra. Escola dominical para muitas pessoas é um fardo. Estudo bíblico é um peso, é um sacrifício. E Jesus, o Senhor e Salvador, senta com eles e faz o que sempre fez: ensinar a palavra de Deus. Diz o texto que o coração deles se enche com a esperança, não por conhecimento intelectual, mas porque eles realmente começam a entender as coisas. De fato, a Bíblia já dizia, a Bíblia deles, que era o Antigo Testamento, de fato, já dizia, é verdade, o Messias tinha que sofrer mesmo. Por que nós estamos tristes? Falta de conhecimento de quem é Jesus, meus irmãos, mata uma igreja, mata a vida de um crente. Quando nós não compreendemos o que a palavra nos revela como instrução e alimento para a nossa vida, nós não estamos só não conhecendo a palavra, mas nós não estamos conhecendo quem é Jesus, e não estamos entendendo os efeitos práticos da salvação que foi dada a nós há 2000 anos, para a nossa vida dentro de casa. Os nossos relacionamentos, os nossos pecados não vão conseguir, meus irmãos, ser enxergados, tratados, e a nossa vida não será santificada, a não ser que a Jesus revelado na Escritura, nós nos apeguemos com fé sincera e com coração arrependido em Jesus. Jesus senta com eles e começa a chamar eles a conhecê-lo de verdade. A ressurreição de Jesus dá esse alerta no nosso coração. Nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. A ressurreição de Cristo nos diz que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. A ressurreição de Cristo nos revela que o povo de Deus que não o conhece está sendo destruído porque falta conhecimento. Mas também nos mostra que quando conhecemos a Deus, nós nos tornamos um povo forte e um povo ativo com a força que vem do Senhor. O coração deles começa a se renovar e Jesus nos chama com a sua palavra ao conhecermos não só como um exercício intelectual ou teológico, meus irmãos, mas nos estreitarmos com Jesus, nos relacionarmos com Ele, sairmos da mediocridade religiosa e vivermos uma fé autêntica no Filho de Deus, a quem nós conhecemos como nosso Redentor, como nosso Senhor e Salvador. Cristo ressurreto é aquele também que nos traz fervor espiritual. E é isso que acontece com eles, com os discípulos, quando Jesus entra na casa e faz aquilo que todo crente adora, comer. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão aí. Jesus entra para cear com eles, pega o pão, abençoa, parte dá a eles. Então os olhos deles, perceba isso, os olhos deles se abrem e eles reconhecem quem é Jesus. Imagina essa cena. Está lá antes um viajante desconhecido, agora a gente entendeu que quem está aqui é Jesus. Ele estava aqui e nós não tínhamos percebido. Ele estava no nosso meio, mas nós não nos damos conta.
de que aquele que está sentando com a gente, colocando a mão no pão com a gente, jantando com a gente, é ninguém menos do que o Deus vivo e Filho do Deus vivo, encarnado, totalmente glorificado, totalmente triunfante, que acaba de vencer a morte. E eles falam no verso 32, não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando o nosso Salvador nos ensinava a palavra na beira do caminho? Meus irmãos, a presença de Jesus, se nós cremos nele como aquele que ressuscitou dentre os mortos, isso não deveria provocar na gente muito mais fervor no coração? Isso não deveria gerar na gente muito mais ânimo em servirmos a ele? Isso não deveria dar a gente uma alegria invisível e um senso de santidade e um senso de que nós precisamos andar com Cristo até a morte? O coração desses discípulos, quando eles abrem o céu, é uma sensação total que eles saem dali e vão direto para Jerusalém contar que Jesus ressuscitou. Isso pode ser dito da sua vida também? Você é uma pessoa assim, que não só entende a salvação, mas isso te anima de tal forma que você tem a condição de sair daqui hoje e proclamar essa verdade, dizendo: a tumba está vazia, não está mais aqui aquele que estava colocado no sepulcro, Cristo de fato ressuscitou, e hoje nós percebemos isso. Isso deveria encher a nossa vida de muito mais louvor, de muito mais adoração, de muito mais oração sincera diante de Deus, e muito mais quebrantamento do nosso ser, meus irmãos, na presença de Jesus. Porque a presença de Jesus, quando percebemos que Ele ressuscitou dentre os mortos, faz com que a nossa mente, o nosso coração, não precisa de mais nada. Nós não sejamos como aqueles crentes que só oram a Deus pedindo, bênção, 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 bênção. Mas um crente que entende, enxerga Jesus ressuscitado, ele agradece muito mais pelo que foi feito na cruz. Você já orou hoje agradecendo a Deus? Você vai sair daqui hoje, vai chegar em casa e vai agradecer a Cristo também pelo que Ele fez na cruz? Porque senão, irmãos, não há Páscoa possível que o nosso coração possa celebrar, se nós não entendermos quem é Jesus, se nós não entendermos o que Ele fez na cruz e o que isso provoca, o que isso preenche a gente, o que isso retira de nós como pecado e como isso nos dá a vida eterna. Os olhos deles se abrem, eles enxergam Jesus ressuscitado dentre os mortos. Eles estavam impedidos antes de verem a Cristo, estavam entristecidos com as notícias, mas vendo Jesus ressuscitado, isso provoca fervor no coração deles. Você tem sido fervoroso com Deus? Eu não estou falando aqui de sentimentos e emoções, eu não estou falando que para ser fervoroso você precisa ser alguém que grita e dá aleluia e glória a Deus 20 vezes. Eu estou dizendo de alguma coisa que o Espírito Santo provoca no seu coração quando você se lembra disso aqui, a cruz vazia. O que a cruz vazia significa para você? Será que nós temos entendido o que Jesus fez por nós, meus irmãos? Ou ainda estamos cegos espiritualmente para essa verdade? O que Jesus nos chama nessa manhã para, depois que tomarmos o nosso café, irmos para casa e vivermos e praticarmos da nossa vida? Jesus nos chama a nós vencermos a nossa cegueira espiritual. Há muitas pessoas que estão cegas espiritualmente, por não terem entendido ainda essa mensagem da cruz como mensagem de salvação, como a maior mensagem de todos os tempos. Mas eu pergunto para você, que já é crente,
que louva a Deus, que vem à igreja, você entendeu isso? Ou você ainda continua com seus olhos fechados para o significado espiritual da ressurreição de Cristo? Jesus nos chama nessa manhã a rompermos condições, a vencermos a nossa falta de fé, a nossa incredulidade e a olharmos somente para Jesus. Ele vive, Ele reina, Ele há de voltar. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Jesus nos chama pela sua maravilhosa graça a conhecê-lo mais. Não pense você que você já conhece a Deus o suficiente, quando o conhecimento de Deus é a maior necessidade de todos os dias da nossa vida. Jesus quer, meus irmãos, que a gente cresça, que a gente saia da mediocridade espiritual e a gente amadureça como filhos de Deus, que a gente tenha mais relacionamento com Jesus, que a gente o busque mais em oração e busque colocando nele as nossas esperanças, que a gente cresça meditando na sua palavra, tendo sede por ele e fome por ele. Ele não ressuscitou para gerar crentes apáticos, ele não ressuscitou para gerar uma igreja morta e vazia espiritualmente, ele ressuscitou para que eu e você fôssemos renovados todos os dias como servos do Senhor. Ouçamos, portanto, o que o Espírito Santo, que o Espírito de Cristo fala aos nossos corações. Viver para Deus é uma grande bênção, mas é igualmente uma grande responsabilidade. Viva responsavelmente, vivamos responsavelmente com a salvação que já nos alcançou, para a glória de Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos conversar com o Senhor mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela grande bênção e pelo privilégio de sermos salvos e redimidos por teu Filho, Senhor. E nós não merecemos isso, ó Deus. Nós somos pecadores, pessoas injustas por natureza, mas Jesus Cristo, justo, reto, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado em nosso lugar, para que em Cristo fôssemos feitos filhos de Deus. Nessa manhã, Senhor, nós viemos te louvar por isso e pedindo a tua aplicação da tua palavra nos nossos corações. Não nos deixe ser, Senhor, como os discípulos do caminho de Emaús, mas nos torna discípulos que sentam à tua mesa, que comem contigo, que partilham de vida contigo, Senhor, e que vivem a alegria da salvação todos os dias. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.